Preparem-se para uma imersão, pessoal. Uma imersão no mundo do Bitcoin. É um assunto que está dominando as conversas, principalmente na política americana. É verdade. A ascensão do Bitcoin é fascinante. E hoje a gente vai mergulhar a fundo nas implicações, nas finanças globais, em tudo. É intrigante como o Bitcoin saiu da obscuridade, né? Foi lá para o centro do debate político, principalmente com o apoio, quem diria, do Donald Trump. Pois é. Quem diria que o Trump, durante a campanha, ia se tornar um defensor do Bitcoin? Conquistando, inclusive, a atenção dos jovens eleitores, que geralmente estão alinhados com os democratas. Essa guinada, meio que surpreendente, mostra como o Bitcoin está sendo visto como uma força disruptiva no sistema financeiro tradicional, né? Total. E essa percepção foi amplificada pela sensação, né, de que os órgãos reguladores estavam exagerando na mão pesada contra o mercado cripto. A repressão, em vez de conter, parece que atiçou o apoio ao Bitcoin como símbolo de liberdade financeira. É, tipo, a tentativa de controle meio que teve o efeito contrário, né? Criou uma onda de novos entusiastas do Bitcoin. E com o controle do Congresso e da presidência, o Trump teve o poder de colocar em prática a agenda pró-Bitcoin dele, né? Sim. E um dos pontos mais comentados foi a possibilidade dos IUA criarem uma reserva estratégica de Bitcoin, o que, se acontecesse, seria um passo gigantesco. Seria um divisor de águas. Imagina o impacto disso globalmente. Nossa. Outros países, tipo a China e a Rússia, provavelmente se sentiriam pressionados a reagir, né? Acelerando a adoção do Bitcoin como um ativo estratégico mundialmente. E por falar em ousadia, você lembra da previsão do Eric Trump, filho do Donald, falou que o Bitcoin ia atingir $1 milhão. Sim. Sim, claro. Essa declaração, bom, não é propriamente uma análise financeira, né? Mas demonstra o otimismo, a confiança do círculo próximo ao Trump em relação ao potencial do Bitcoin. Uhum, com certeza. E falando de potencial, a gente precisa entender um evento crucial no mundo Bitcoin. O halving. A cada 4 anos, a taxa de criação de novos Bitcoins é reduzida pela metade. Um mecanismo, assim, brilhante para controlar a inflação. Essa redução programada na emissão de novos bitcoins, que está codificada no DNA da moeda, cria um efeito de escassez que historicamente impulsionou o preço. É como se fosse um choque de oferta, né, Eu. programada. E olhando para os halvings anteriores, a gente vê como essa escassez impactou os preços. Teve momentos que a valorização foi tão expressiva que até os investidores mais experientes se surpreenderam. É um padrão que não pode ser ignorado. Sem dúvida. É. E isso nos leva à pergunta: essa tendência histórica vai se repetir no próximo halving? Ou o mercado vai se comportar de maneira diferente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Entender o mecanismo do halving é essencial para quem quer se aventurar nesse mundo. Mas e aí como investir em um ativo tão volátil? É aí que entra a estratégia do Dollar Cost Averaging, o famoso DCA, popularizado por ninguém menos que Warren Buffett e Charlie Munger. Aham. O DCA é uma estratégia clássica, né? Que consiste em investir pequenas quantias regularmente, independente das flutuações do mercado. Tira a emoção da equação. É como a fábula da lebre e da tartaruga, porque é vagar e sempre se chega lá. Em vez de tentar acertar o momento perfeito para comprar, você constrói sua posição gradualmente. E no caso de ativos voláteis como o Bitcoin, o DCA é particularmente eficaz para reduzir os riscos, né? Permite que os investidores se beneficiem das tendências de longo prazo, sem o estresse de tentar prever as oscilações de curto prazo. Exatamente. É como navegar em um mar agitado com um barco estável em vez de tentar surfar nas ondas com uma prancha. Boa analogia. Mas é fundamental lembrar: qualquer estratégia de investimento, seja ela qual for, precisa estar alinhada com a tolerância a riscos e os objetivos financeiros de cada um. Bitcoin pode ser recompensador, mas não é para todo mundo. Perfeito. E o Bitcoin não se limita ao investimento individual, né? Ele também está no radar dos governos, principalmente aqueles que enfrentam sanções econômicas, como a Rússia, que buscam alternativas para driblar as restrições impostas pelos sistemas financeiros tradicionais. Verdade. A natureza descentralizada do Bitcoin o torna resistente à censura e ao controle de qualquer entidade, né? Um trunfo para nações que desejam afirmar sua soberania financeira, contornando bloqueios e acessando recursos. É fascinante como o Bitcoin, que inicialmente foi concebido como uma moeda digital, está se tornando uma ferramenta geopolítica com potencial para revolucionar as relações de poder no cenário global. E para a gente entender melhor esse potencial disruptivo, precisamos ir além da superfície. Vamos mergulhar na tecnologia por trás do Bitcoin, a blockchain, que é a base da sua natureza descentralizada. É isso aí. No próximo bloco, a gente explora o blockchain, os diferentes mecanismos de consenso, as implicações para a segurança e escalabilidade do Bitcoin. Preparem-se para desvendar os segredos por trás dessa revolução tecnológica. E voltamos com a nossa imersão no universo Bitcoin. Já exploramos bastante coisa, né? A ascensão política do Bitcoin, o potencial de uma reserva estratégica americana, o impacto dos halvings. Cobrimos bastante coisa. Agora, vamos mergulhar em exemplos, concretos de como o Bitcoin já está sendo usado no mundo real. Perfeito.
E um dos cenários mais assim fascinantes é a utilização do Bitcoin em transações internacionais, principalmente em regiões com moedas instáveis ou com acesso limitado ao sistema bancário tradicional. Uhum. Imagina países como Venezuela, Argentina, onde a hiperinflação corroeu a confiança na moeda local. Nesses casos, o Bitcoin surge como um porto seguro, né? Uma reserva de valor mais estável em meio à turbulência econômica. Uma tábua de salvação para pessoas que viram seus sistemas financeiros, tipo, tradicionais, ruírem. E o Bitcoin não beneficia só indivíduos, né? Empresas também usam para pagamentos internacionais, principalmente as que operam em regiões com rígidos controles de capital ou processos de câmbio muito complexos. Sim, sim. A natureza descentralizada do Bitcoin e a capacidade de contornar intermediários tradicionais o torna uma solução muito mais eficiente e econômica para o comércio internacional. É como se a gente estivesse construindo pontes em um mundo fragmentado por barreiras, né, financeiras. É tipo criando um sistema financeiro paralelo, né? Operando fora das amarras dos bancos tradicionais, das estruturas regulatórias. E por falar em contornar barreiras, chegamos a outro caso de uso, assim, fascinante. O Bitcoin como ferramenta para driblar sanções econômicas. A gente tocou nesse assunto, né? Mas vale a pena aprofundar. Pense em países como a Rússia, que sofrem sanções que restringem o acesso às redes financeiras globais. O Bitcoin, por ser descentralizado, torna quase impossível para qualquer entidade controlar ou censurar as transações. É como se o Bitcoin oferecesse uma rota de fuga, né? Para nações que buscam, maior autonomia financeira, permitindo que elas continuem participando do comércio internacional, acessando recursos financeiros, mesmo sob restrições. Exato. Imagina um país impedido de negociar com o mundo exterior. O Bitcoin abre portas, né? Permite que transações aconteçam livremente, sem a necessidade de intermediários, aprovações. Uma ferramenta poderosa para romper o isolamento imposto pelas sanções. É como se o Bitcoin fosse um idioma universal, né? Compreendido e aceito em qualquer lugar do mundo, independente das fronteiras. Mas a gente precisa reconhecer essa capacidade de operar fora do sistema tradicional também levanta preocupações, né? Essa liberdade traz responsabilidades. Assim como uma ferramenta poderosa pode ser usada para o bem ou para o mal, o Bitcoin também exige cautela. A possibilidade de ser usado para atividades ilícitas é um desafio a ser enfrentado. Não, com certeza. É como fogo, né? Pode aquecer e iluminar, mas também pode causar grandes incêndios se não for controlado. O Bitcoin é uma força disruptiva, mas a utilização exige responsabilidade, atenção para evitar desvios. E para navegar nesse mar de possibilidades e desafios, a gente precisa entender o que impulsiona o Bitcoin. A tecnologia blockchain. O blockchain é tipo a espinha dorsal do Bitcoin, né? O que garante a segurança da descentralização. É uma rede complexa e, ao mesmo tempo, fascinante. E no próximo bloco a gente mergulha nos segredos do blockchain. Vamos desvendar os mecanismos de consenso, que garantem a integridade do blockchain. E vamos explorar os desafios de escalabilidade que o Bitcoin enfrenta para se tornar uma moeda assim, verdadeiramente global. Preparem-se para desmistificar a tecnologia que está moldando o futuro do dinheiro. E voltamos para a reta final da nossa imersão do Bitcoin. Abordamos a ascensão política, os casos de uso reais e o potencial disruptivo. Mas e o futuro? Para onde o Bitcoin caminha? Esse é difícil, né? É como tentar adivinhar o futuro olhando para uma bola de cristal. Existem muitas variáveis em jogo, mas a gente pode traçar, sei lá, alguns cenários. Com base nas tendências que a gente observa. Isso. Uma possibilidade é o Bitcoin se integrar cada vez mais ao sistema financeiro tradicional. A gente já vê sinais disso, né? Com o surgimento de ETFs de Bitcoin no crescente interesse de investidores institucionais. Imagina um mundo onde você usa Bitcoin para tudo. Transações diárias, com a mesma facilidade que você usa, sei lá, moedas tradicionais hoje. Pagar as contas, fazer compras, tudo com Bitcoin. Seria uma baita revolução. Mas para isso acontecer, a tecnologia precisa evoluir, né? Para suportar um volume muito maior de transações. Escalabilidade é um dos grandes desafios do Bitcoin. As transações precisam ser processadas de forma rápida e eficiente para que ele possa ser usado em larga escala. E a regulamentação também, né? Precisa avançar, garantindo a proteção dos consumidores, prevenindo abusos. O cenário regulatório ainda é meio incerto, né? E vai ter um papel assim crucial na trajetória do Bitcoin. Sem dúvida. A clareza regulatória é fundamental para que as instituições financeiras tradicionais se sintam confortáveis em adotar o Bitcoin. É preciso ter regras claras, né? Para evitar fraudes, proteger os investidores. E tem outro cenário possível, né? O Bitcoin se consolidar como um ativo de nicho, usado principalmente por quem busca privacidade financeira ou uma alternativa aos investimentos tradicionais. Nesse cenário, o Bitcoin seria como um ouro digital, uma reserva de valor, imune ao controle dos governos, dos bancos centrais. Um porto seguro em tempos de crise. Um escudo contra a inflação e estabilidade econômica, né? Atraente para quem desconfia das instituições centralizadas ou teme o excesso de controle governamental. Exatamente. Para muitos, o Bitcoin representa a liberdade financeira, sabe?
A possibilidade de controlar o próprio dinheiro sem depender de intermediários. Faz sentido. Mas a gente precisa considerar também cenários mais, digamos, pessimistas. E se os governos intensificarem a repressão ao Bitcoin, buscando restringir o uso ou até banir completamente? É uma possibilidade, sim. Alguns governos veem o Bitcoin como uma ameaça à soberania monetária deles, ao controle que eles têm sobre o sistema financeiro. Eles podem tentar sufocar o crescimento, né? Ou até cooptar o Bitcoin para os próprios fins, usando a tecnologia blockchain para, sei lá, fortalecer o controle estatal. O futuro do Bitcoin, assim como de qualquer tecnologia disruptiva, é incerto. Ele pode ser abraçado, regulamentado, cooptado ou até rejeitado. Realmente, cabe a nós, né, como indivíduos informados, engajados, moldar esse futuro. A gente precisa se educar sobre o Bitcoin, os benefícios, os riscos e participar do debate público. É fundamental questionar, analisar as informações criticamente e defender políticas que promovam a inovação, mais uma inovação responsável. O Bitcoin é uma força poderosa e o impacto dele na sociedade vai depender das escolhas que a gente fizer hoje. É verdade. E para a gente concluir essa imersão, qual a principal lição que a gente tira de tudo isso? Olha, acho que o Bitcoin é muito mais que uma moeda digital. É uma revolução tecnológica, um movimento social, um catalisador de mudanças. Ele desafia o status quo, nos convida a repensar a forma como a gente lida com dinheiro, com finanças, com poder. Ele empodera os indivíduos, abre novas possibilidades para o comércio internacional, para a cooperação econômica, mas também apresenta desafios, dilemas éticos que a gente precisa enfrentar. A jornada do Bitcoin está só começando. E cabe a cada um de nós decidir qual papel a gente quer desempenhar nessa história. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa imersão no mundo do Bitcoin. Esperamos que vocês tenham aprendido, se inspirado e, acima de tudo, continuem explorando esse universo fascinante. Até a próxima. Continuem questionando, pesquisando, se aprofundando. O futuro do Bitcoin está nas nossas mãos.